Bom, hoje então a gente vai fazer uma Laplace a partir de um gráfico com diversas funções. Olhando para esse gráfico, pode-se determinar três equações. A primeira, f de t igual a 2, para o intervalo de tempo de 0 a 5. A segunda, f de t igual a 0, para o intervalo de tempo de 5 a 10. E para o intervalo de tempo t maior do que 10, se tem que f de t é igual a e na 4t. Como e na 4t é uma função logarítmica, ela vai tender ao infinito. Por isso, o intervalo de tempo vai ser determinado apenas como t maior do que 10. A Laplace, a função inicial de Laplace, se tem que f de s é igual à integral de 0 ao infinito de e na menos st, que vai multiplicar uma função f de t em relação a t. Como pode-se perceber, eu tenho mais de uma equação, então vou ter que ter mais de uma integral. E como vou ter mais de uma integral, eu posso fazer a soma dessas integrais. Então, substituindo os valores com as equações que foram dadas pelo gráfico, se tem que f de s vai ser igual à integral de 0 a 5 e na menos st para a função f de t igual a 2 em relação a t, mais a integral de 5 a 10 e na menos st para a função igual a 0, d de t, mais a integral de 10 ao infinito, porque como eu havia dito, e na 4t vai tender ao infinito, de e na menos st, que multiplica e na 4t em relação a t também. Pode-se perceber que essa segunda equação se multiplica por zero. Então, independente do valor atribuído ao e, o valor final continuará sendo zero. E a integral de zero ainda vai ser zero. Então, essa segunda equação pode ser anulada. Logo, sobra-se apenas que f de s vai ser igual à integral de 0 a 5 de e na menos st vezes 2d de t, mais a integral de 10 ao infinito de e na menos st, que vai multiplicar e na 4t, d de t. Para ficar mais fácil de visualizar as integrais de cada etapa, eu vou dividir na etapa 1 e na etapa 2. A etapa 1, se tem que f de s vai ser igual à integral de 0 a 5 de e na menos st vezes 2d de t. Como 2 é uma constante, eu posso puxar ele para fora da integral. Então, teria-se que f de s é igual a 2, que vai multiplicar o resultado dessa integração, que seria menos e na menos st sobre s, e fazendo-se a substituição dos intervalos de 0 a 5. Essa integração parte de que e na menos st, fazendo-se a integral disso, se tem que e na menos st vezes 1 sobre menos s, porque o resultado dessa etapa, menos st, pela integração se tem 1 sobre menos s em relação a t. Logo, fazendo essa multiplicação, chega-se nesse resultado. Fazendo-se então a substituição desses valores, se tem que f de s vai ser igual a 2, que vai multiplicar menos e na menos 5s sobre s, menos o menos e na 0s sobre s. Como o e elevado a zero, assim como qualquer outro número elevado a zero, ele vai ser igual a 1. Então, pode-se reescrever essa etapa, cuidando-se a relação dos sinais aqui menos com menos, se tem que o resultado dessa primeira etapa é f de s é igual a 2, que vai multiplicar menos e na menos 5s sobre s,
mais 1 sobre S. Então, esse é o resultado da primeira parte de Laplace. A segunda etapa é um pouco mais complicada, porque como ela tende ao infinito, então deve-se lembrar das relações de limite. Então, para f de s, cuja integral de 10 ao infinito é e na menos st vezes e na 4t d de t, se tem que, a partir dessa integral, lembra-se que essa parte, como se tem a parte de baixo, os e's são iguais, a base é igual, base e, pode-se reescrever isso como e elevado a t, que vai multiplicar o menos s mais 4. Porque como o t está presente nas duas bases, ele pode ser isolado e assim multiplica o restante. Então, e na t multiplicando menos s mais 4. O resultado dessa integração, utilizando-se o limite, se tem que f de s é igual a e elevado a t, que multiplica menos s mais 4, sobre menos s mais 4. Isso porque o resultado dessa integração é similar a essa primeira etapa. Então, essa parte passa multiplicando dessa forma aqui. Agora, como é em relação ao limite, não vai ser mais de 10 ao infinito, mas sim de 10 a r. Então, onde é que a o t deve ser substituído por r. Se tem, então, que f de s vai ser igual a e na menos t, mudar o sinal aqui para poder ficar mais fácil, poder visualizar mais facilmente o que vai acontecer com o numerador dessa fração. Então, e na menos t, que como mudei o sinal, agora vai multiplicar por s menos 4, porque eu troquei o sinal do t, então tenho que trocar o sinal desses dois valores, sobre menos s mais 4. Isso de 10 a r. Fazendo-se então agora a substituição desses valores, se deem que f de s é igual a e na menos r, que vai multiplicar s menos 4, sobre menos s mais 4, menos e na menos 10, s menos 4, sobre menos s mais 4. Agora, como o sinal de r está negativo e ele está no numerador, eu posso passar ele para o denominador fazendo a troca de sinais. Também pode-se observar nessa parte aqui, que isso aqui pode ser reescrito como menos 1, que vai multiplicar s menos 4. Então, eu posso alterar esse sinal do e aqui. Então, a partir dessa função aqui, tem-se que f de s vai ser igual a vai ser 1 sobre menos s mais 4, que vai multiplicar e na r, que multiplica s menos 4. Como aqui vai haver a troca dos sinais, então se tem que mais e na menos 10, s menos 4, sobre s menos 4. Porém, aqui cabe observar uma coisa. Como esse e elevado a r está no denominador e esse r vai tender ao infinito, esse número vai ser um valor tão grande que essa etapa pode ser considerada zero. Então, isso pode ser anulado por causa desse e elevado a r no denominador. Então, ele vai ser determinado como zero. Logo, a função proveniente dessa etapa, dessa segunda etapa, o final será dito como f de s é igual a e elevado a menos 10, que multiplica s menos 4 sobre s menos 4. Então, esse vai ser o resultado dessa segunda etapa. Como a gente já tem, então, o resultado dessas duas etapas, dessas duas integrações, pode-se, então, resolver a questão final, a fórmula final de Laplace, que seria o f de s. Então, o f de s final vai ser a soma dessas duas parciais. Então, f de s é igual a 2, que vai multiplicar menos e na menos 5s sobre s, mais 1
sobre S mais E na menos 10 S menos 4 sobre S menos 4. Porém, deve-se atentar a uma coisa. O S não pode ser negativo nem igual a zero. Ele deve ser sempre maior que zero. Então, para que nenhuma dessas funções esteja com denominador zero ou negativo, então o S deve ser maior que 4, porque o S sendo maior que 4, não há um resultado igual a zero em qualquer desses denominadores. Então, essa aqui vai ser a nossa etapa final e a nossa função final da Laplace.